Meus irmãos, a gente vem falando sobre governo de igreja, né? E eu tinha prometido para vocês que governo de igreja, dons, e depois a gente falaria sobre batismo, né? Então eu vou gastar aqui, eu pensei em gastar 3 domingos para falar sobre dons, mas eu vou gastar 4. Como é que vai funcionar? Hoje eu vou falar sobre o conceito geral de dons, por quê? Não adianta aqui a gente entrar em debates pesados se o conceito de dons que vocês têm é da experiência de uma igreja que vocês vieram. Eu estava numa igreja tal, eu vi acontecer tal coisa, eu fiz tal coisa, aí o conceito de dons é esse que você tem. Hoje nós vamos gastar um tempo para falar sobre o conceito bíblico de dons, sem entrar em linha teológica nenhuma. Só o conceito bíblico, tá? Esse vai ser domingo, hoje. Domingo que vem, eu vou falar de um por um quais as listas de dons que existem e como é que eles funcionam, tá bom? O que significa cada um desses e como é que é na prática isso. No terceiro domingo eu vou entrar na grande treta que existe, como é que funciona hoje os dons. E no último domingo, porque no quarto domingo, vou falar sobre o dom de línguas, amém? Então é muito importante que vocês não faltem, porque isso vai afetar diretamente a nossa igreja. A gente demorou bastante tempo para falar sobre isso, porque tinha assuntos mais importantes, né? Então, o assunto dos dons, ele é um assunto secundário, comparado a evangelho, a como o homem é salvo, né? Como Cristo nos salvou. Então, a gente vem nessa linha, nessa cronologia, lançando os fundamentos, e agora nós vamos falar sobre dons. Já falamos muito sobre o Espírito Santo mudando o nosso interior, que é a parte mais importante, né? Vocês vão perceber aqui que se não existir amor no nosso coração, o dom não serve para nada, né? A condição de se usar o dom é o amor. Então, hoje é um dia muito importante para que você entenda o restante, tá bom? O que eu vou fazer hoje? É como se eu pegasse você, tirasse você daqui, colocasse você no helicóptero e a gente sobrevoasse a cidade de Ananindeua. O Geraldo Palmeira aqui, para você ver de longe, macro, entendeu? O objetivo agora é olhar um panorama bíblico de como é entendido esses dons, qual é a preocupação dos apóstolos, principalmente ali de Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então é muito importante hoje, se a única conclusão que você tinha de dons é porque alguma vez você foi usado, ou alguma igreja que você só via acontecer, eu já preciso deixar claro desde agora. Um cristão, ele não deve se basear na experiência. Eu fiz e vi alguém fazendo. Isso não pode existir entre a gente. A experiência não sustenta a nossa fé. O que sustenta a nossa fé é o conhecer a Cristo, é o confiar em Cristo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês sabem que Cristo disse que nos últimos dias viriam homens que profetizariam, fariam milagres, tudo em nome do Senhor. E naquele grande dia, quando ele chegar diante de Deus, ele vai falar para eles: eu nem te conheço. Então, a experiência, ela não pode ser pauta para a tua fé, tá bom? Ela é um complemento importante, é muito legal quando a gente tem uma experiência, mas provavelmente alguns de vocês que estão aqui hoje têm atravessado muitas friezas espirituais e crises porque vocês estão esperando uma experiência com Deus. Uma intervenção divina, Deus, ele fazer o que agrada o teu coração para então você estar feliz. Então, a experiência como base de fé, ela não serve, tá bom? Ela não pode fundamentar a nossa fé. Só estou feliz se Deus usar alguém para falar comigo, se o céu se abrir e eu ver o anjo descer. Isso não é parâmetro, tá bom? Isso não pode ser. Então, de onde a gente vai partir aqui hoje? Nós vamos partir, como a gente já está vendo desde antes, mostrando o quê? Tudo que aconteceu na igreja primitiva, o objetivo é ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas a quê? A confiarem em Cristo e a se relacionarem com Cristo. Amém? Amém. Então, hoje a gente vai dar o conceito. O que a Bíblia fala? Então, 3 coisas importantes que eu vou falar hoje com você. O conceito de dom. Como é que a Bíblia trata esse conceito, né? O que significa. Número 2, para que ele serve. Número 3, a gente vai deixar para o próximo culto, que é
quais os tipos de dons que existem. Amém? Então, eu não quis fazer tudo no mesmo domingo, porque só a lista de dons, a gente tem bastante item. Para eu falar cada um, eu ia falar muito rápido, e eu tenho certeza que a gente precisa falar com qualidade para entender esses dons. Tá bom? Para a gente começar, só para vocês entenderem por que é importante eu separar tantos domingos para falar sobre isso. Primeiro, é porque essa igreja, a base dela toda é pentecostal, né? Nós viemos todo mundo de igrejas pentecostais e nos transformamos reformados, amém? Então é muito difícil essa mudança de cultura, não é fácil você abandonar alguns ensinamentos errados que existiam naquela época, algumas práticas, muita coisa era feita porque via todo mundo fazer, aí vai todo mundo e faz junto. Então a gente já está há um bom tempo aqui batendo nos fundamentos, porque não é fácil. Imagina você estar 20 anos, 15 anos, 10 anos, 6 anos, não é em 4 anos que você resolve uma vida de 25 anos, né? Então é muito tempo que se demora. Então é muito importante hoje, você vai começar a medir aqui, poxa, eu já sabia disso, caramba, eu não fazia a noção disso, poxa, eu era usado por Deus em alguma área e nem sabia. Então será que funciona assim? Será que eu não conheço nada e saio usando algum dom? Será que esse é o correto? Então, na hora que eu estiver ensinando o conceito e para que ele serve, vocês têm que fazer um diagnóstico aí. Sabia disso? Não sabia. Fazia desse jeito? Não fazia. Amém? É muito importante hoje, porque quando eu for falar sobre o restante, você já vai ter noção que tudo parte dessa base. Amém? Vocês podem abrir em 1 Coríntios 12. Eu ainda não vou analisar esse texto todo, tá bom? As análises vão ficar mais profundas para o dia de entrar no grande debate teológico ali, que é sobre cessacionismo e continuismo. Todos acharam? Eu acho interessante essa fala de Paulo para a gente começar a nossa série de mensagens, tá? O nome dessa série é O que são os dons espirituais? Diz assim, ó, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Segura isso bem aí, se tu puder grifar isso aí, grifa, tá? Porque isso aqui é uma grande reviravolta no final da pregação, tá? E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, tá? O nosso texto de introdução é esse. Por que eu escolhi esse texto? Primeiro, que Paulo não quer que a igreja seja ignorante quanto aos dons, eu também não vou querer que a gente seja, amém? A gente tem que conhecer os dons. Segundo, Paulo sabia que a probabilidade das pessoas daquela igreja serem místicas e idólatras era muito grande. E a mesma capacidade que todos nós temos aqui. A capacidade de adorarmos coisas criadas ao invés do Criador. Necessitar de alguma coisa mais que toque do que crer em algo que nós não vemos, que é o próprio Cristo. Agora tem uma coisa interessante para a gente começar a nossa linha de raciocínio, que é, ele vai falar o seguinte, olha, tem uma condição aqui, né? Ninguém, ele fala assim, 3, no versículo 3, por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus seja amaldiçoado. Essa expressão, ela vai definir muita coisa que nós vamos dizer. Algumas palavras podem estar anátema, mas o que significa Jesus ser amaldiçoado para a gente partir daqui? É quando você trata como desprezível algo que provém de Cristo. Tá? Vou te dar um exemplo muito claro. Primeira concepção que eu quero arrancar da cabeça de vocês preste atenção, quando eu falar sobre dons, eu não estou falando apenas de falar em línguas, revelação, milagres e curas, porque as pessoas acham que dom é só isso, tá bom? Nós vamos analisar 4 listas de dons.
tá bom? Então tem dom de serviço, administração, da alegria, tem um monte de dom que ninguém gosta, dom de contribuir. Então, dom da alegria, dom de contribuir, dom de serviço. Poucas pessoas gostam desses dons. As pessoas focam no dom que, para a nossa cultura, eu vou falar do Pará, né? Dá mais holofote. Então, quando eu falar sobre dons, não pensa em nada, tá bom? Não pensa em alguém falando em língua, não pensa em alguém fazendo, não pensa em nada ainda. Só pensa no que é esse tipo de dom no culto do próximo domingo, tá bom? Porque senão você vai começar a pensar. Tem vários dons aí que você nem dá muito valor, que eles são importantes. Dom de misericórdia, por exemplo. Então tem vários dons que não são famosos. E eu não quero que você pense em nada aqui, porque se você veio de uma linhagem pentecostal, eu tenho certeza que você está pensando no teu dom de línguas, de curar e de revelação. Isso eu tenho certeza. Então eu não quero que você pense em nada, tá bom? Estamos combinados? O que eu quero que você entenda é o seguinte. Acontece um fenômeno interessante. O Espírito Santo, preste bem atenção, ele escolheu uma forma de trabalhar. A primeira forma de trabalhar dele foi mudar o caráter do ser humano. Essa é a primeira forma de trabalhar dele, né? Ele muda o caráter do ser humano. Ele muda o nosso comportamento, que é o nosso bom e velho novo nascimento. Amém? Eu começo a sentir vontade de Deus. Então, ele muda o homem por dentro, mas a forma que ele escolheu para que o homem conheça que ele faz isso, entenda que ele faz isso, ele inspirou homens regenerados para escreverem a Bíblia. Correto? Então ele usou ortografia, ele usou a gramática, ele usou a geografia, ele usou a história, ele usou a tecnologia. Olha o meio que ele escolheu para se revelar. Então você vai perceber o Espírito Santo, ele falando com homens, inspirando homens ao longo de toda a história e cada vez de uma forma mais clara. Vou repetir para vocês entenderem. Ele transforma pessoas, mudando o caráter e a parte interna para que essa pessoa reconheça que é pecador e para que ela queira Deus. Ele inspira essas pessoas para escrever um livro, correto? E essa inspiração que essas pessoas tiveram para escrever um livro também é um dom. Em algumas igrejas, o dom que o Espírito de Deus usou para fazer a gente conhecer tudo isso, ele é demonizado. Por exemplo, teologia esfria o crente. Não precisa ler, não. O Espírito Santo, ele revela tudo. É por isso que o território dos dons, ele é muito delicado. Porque eu não posso dizer que é maldito ou dizer que prejudica algo que provém de Deus, provém de Cristo e provém do Espírito. E ao mesmo tempo falar que eu sou tão usado por ele. Vocês estão entendendo? Por isso é um assunto muito, muito difícil. Quando você falar sobre algo, tem que ter muita certeza bíblica. Não dá para tirar a certeza da experiência. Por que da experiência? Porque você é pecador. Nós não podemos confiar na experiência porque nós somos pecadores. A experiência ela é secundária. O que é a prova se a minha experiência é válida? A Bíblia. Se eu quiser usar a minha experiência para aconselhar alguém, eu só posso fazer isso se a Bíblia validar que essa experiência é bíblica. Eu só posso validar algum fenômeno acontecendo se a Bíblia aprovar esse fenômeno, essa experiência. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente tem a tendência, vocês vão ver um pouco mais para frente, de achar que o ensino não é espiritual, mas o curar é espiritual. O ensino não é espiritual, mas o revelar é espiritual. Vocês estão entendendo? Por isso que eu faço questão dessa noite aqui, a gente entender o conceito bíblico e vocês olharem na Bíblia o que de fato é. Então a gente vai partir desse ponto. Não sejamos ignorantes a respeito dos dons. Amém? Nós temos que estar preocupados em não tratar Jesus como um amaldiçoado. Paulo usa em outro texto, dizendo assim, cara, se você pregar um outro evangelho, você que seja amaldiçoado. Você que seja maldito. Então, olha a grande preocupação. A preocupação é pregar o evangelho correto, pregar sobre os dons corretamente, para que a gente não caia nesse erro. Por que eu estou começando por isso? Porque, às vezes, eu estou batendo isso muito nessa tecla,
o que mais vai atrapalhar a gente na nossa cultura de onde nós viemos é achar que experiência é sinônimo de espiritualidade, e não é. A experiência sobrenatural é também uma das evidências dos falsos mestres. Não esqueçam disso. Vocês estão entendendo? Os falsos mestres, o diabo, ele vai conseguir usar fenômenos paranormais, extra-espirituais, para enganar pessoas. Por isso que eu vou falar para vocês, não é um terreno simples. Uma vez conversando com um amigo, ele falou assim para mim, vocês reformados são frios. Eu falei para ele assim, falei para ele, eu não vou debater com você sobre isso, porque eu acredito que o teu maior problema não é comigo. O teu maior problema é tu dar conta da prática do que tu ensina. Qual é a grande dificuldade dos dons? É fácil você defender qualquer dom. É fácil você levantar a mão e falar assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Agora, dar conta da prática disso no culto público é questão. E quando começa a surgir aí, levanta um, vem outro, e aí, como é que tu vai segurar essa prática? Porque é fácil dizer que você crê em algo. E a prática disso? Se tu for lá na igreja agora, mais church, do Luciano Subirá, ele tem uma definição de como se pratica os dons. Se tu for na Assembleia mais raiz, tem uma outra definição de como se pratica os dons que eu vou ensinar no próximo domingo. E aí? Como é que fica? Então, a discussão é, existe uma lista recheada de dons. Agora, não adianta falar que crê. A questão é, nós temos evidências de como se usa, como é para ser feito, está sendo feito igual se diz na Bíblia. Essa conversa poucas pessoas querem ter. As pessoas querem debater sobre tudo. Elas querem ter um ponto de vista, mas na hora da prática elas não vão dar conta de sustentar. Vocês estão entendendo? Por isso que esse assunto é muito, muito difícil. Aí o fulano fala, mas 5 anos atrás, Deus fez isso e isso. Aí o outro levanta, mas foi diferente. E começa cada um, qual é o modelo? Como se faz? Como se usa? Fora as lendas que lá no Oriente Médio nasceu a perna do fulano. Tá, quem te disse, tu leu aonde? Tu viu na internet? Então é um terreno muito, muito perigoso, porque o evangélico ele tem uma péssima mania de espalhar lendas. O evangélico ele gosta de espalhar uma fofoca que ele não tem certeza de onde veio. Você fala uma coisa que o evangélico está espalhando para todo mundo. E a gente precisa, com todo temor, com todo respeito, estar mais próximo possível da Bíblia, amém? E ser muito sincero de falar, nós não temos certeza aqui, nós não damos conta dessa prática. Amém? Então peço a atenção de vocês. A primeira coisa que eu vou deixar claro para vocês são as palavras que definem dom, correto? Eu separei 5 palavras que nós encontramos no Novo Testamento, que elas são usadas quando se refere a dons. Essas 5 palavras vão ajudar vocês a terem um panorama completo e um conceito do que significa dons. Amém? 5 palavras. Eu quero que vocês estejam prontos com a Bíblia de vocês aí, para a gente já começar. Vocês estão abertos em Coríntios, né? Vocês podem deixar aberto no 12, aí mesmo, que a gente vai ler alguns textos do 12, tá? Primeira palavrinha se encontra nesse texto, tá? É uma palavra muito conhecida. Se você lê em português, se fala em português, charisma, com CH. Charisma, se você quiser escrever, para dar uma pesquisada depois. Charisma. Mas se fosse falar em grego, o CH tem som de K. Então ficaria carisma, tá? Bem parecido com a palavra carisma, né? Mas se escreve charisma, tá bom? Primeira palavrinha e a mais usada para se falar sobre dom é essa palavrinha. A palavrinha carisma, ou charisma em português
transliterado, né? Vocês podem ler comigo aí 1 Coríntios 12, 4, eu vou te mostrar onde é que está essa palavrinha. Há diferentes tipos de dons. Essa palavra dons aí é a palavra carisma. Tá? Palavra, marca aí se você quiser. Olha o que diz o texto. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Tá? O que significa a palavra carisma? Ela significa um dom concedido gratuitamente por Deus. É algo que é dado por Deus de forma gratuita. Eu não mereço, mas Ele me entrega. Mesma palavrinha usada para salvação. Essa palavra carisma, ela pode ser usada para dom, como aquilo que a gente pratica, mas também aquele dom da salvação, tá? Que Deus dá para a gente sem a gente merecer. Significa um dom concedido gratuitamente por Deus. Tá? Essa palavrinha também, a gente encontra ela em Romanos 12, 6. Você pode olhar comigo lá, Romanos 12, 6? Acharam aí? Sim. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. De novo, aí a palavra dons também é a palavra carisma. Tá? Por que eu estou pedindo para vocês lerem esse texto? Porque se nesses textos eu tenho a palavra carisma, ou charisma, e ela significa um dom gratuito dado a alguém, um presente gratuito dado para alguém, primeira lição de hoje sobre dons. É algo dado de forma soberana. Você presta bem atenção nisso. Você não ganha porque se esforçou. Você não ganha ele porque você orou muito. Você não ganha ele porque você é mais especial que outro irmão. O dom não envolve esforço. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vim de uma cultura que eu precisava me esforçar. Então eu já fiquei horas e horas gritando glória, glória, glória na frente, com cãibra na língua para esperar ela enrolar. Já botaram vários irmãos ao meu redor para orar por mim, e eu falava e eu não conseguia. Então eu recebi aquele conselho assim, tem que se esforçar mais. Tu tem que se esforçar mais. Tu tem que buscar mais. Primeira coisa, quando a gente olha para o texto bíblico, vocês vão perceber aqui, Deus dá o dom de forma soberana. Isso é muito importante a gente enfatizar. Vocês estão abertos comigo aí em Romanos, né? Deixa eu ver se tem outro texto para vocês abrirem aqui. Outro texto também que aparece a palavra carisma, abre em 1 Pedro. Capítulo 4. Verso 10. Primeira Pedro 4, verso 10. Diz assim, ó. Todos acharam? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. De novo, cada um, olha só, você tem que usar o dom que recebeu. Então, a palavra de novo, carisma, você recebeu algo que você não merecia. Isso é muito importante enfatizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter um outro texto que vão falar assim, mas Paulo também mandou eles buscarem os melhores dons. Como é que fica isso? Se você for lá na sua casa, nesse texto, e você pesquisar em grego a palavra buscar os melhores dons lá,
você vai perceber que não é buscar como se eu fosse me esforçar para merecer. Significa usar. Então, se dedica a usar os teus dons. Se dedica a praticar esses dons. Os dons têm que ser colocados em prática, se você ler todo o texto. Só que a gente vai falar sobre ele quando a gente falar sobre os dons, né? Mas é só se na tua mente surgiu uma dúvida aí, mas não tem aquela palavrinha que diz lá que tem que buscar os melhores dons? Não é no sentido de merecer alguma coisa. Põe uma coisa na tua cabeça. O dom não é um desfile de moda. Não é para te ser super poderoso, não é para te ser maior do que ninguém. Dom nunca foi para isso. Nunca foi para isso. O dom é um presente que Deus dá para os seres humanos para capacitar eles para algum serviço. Deus te dá um talento para você poder usar para algum serviço. Mas a primeira coisa que você precisa saber é, ele é dado conforme Deus quer. Vou te mostrar alguns outros textos, que é interessante, por exemplo, no próprio texto de 1 Coríntios, está recheado de soberania de Deus, mas as pessoas não olham para isso. Olha como a nossa mente é condicionada, né? Volta lá para 1 Coríntios 12. Já estão abertos aí? Coríntios 12. O texto que eu falei para vocês lá, que ele fala sobre buscar os melhores dons, é em 1 Coríntios 14, tá? Versículo 1. Paulo diz, sigam o caminho do amor e empenhem-se para possuir os dons espirituais. Deixa eu ler uma frase para vocês importante aqui. Isso não significa que você conquista o dom por esforço, mas significa que você deve ter desejo sincero e zelo para usar o dom que Deus já concedeu. Se você for olhar lá o versículo 11 do capítulo 12, olha o que diz lá. Vamos lá para o versículo 11. Acharam aí 1 Coríntios 12, 11. Olha o que diz lá. Todas essas coisas são os dons que ele está dizendo. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então é muito importante entender isso. Deus distribui o dom como ele quer. Tá bom? É um ato soberano. Ele decide como vai distribuir. Amém? Não é você que decide. Por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que tem inveja de alguns dons. Tem gente que gosta de dons como se idolatra algo. Tem gente que não pode ver alguém que revela que ela acha que essa pessoa é mais de Deus do que ela. Tem gente que não pode ver um pregador falar em línguas no altar, que para elas, essa pessoa que falou em línguas tem mais de Deus do que as outras pessoas. Deus distribui o dom como quer. E aqui eu vou denunciar o primeiro erro que tem acontecido. Porque todo mundo quer só um tipo de dom. Se aqui nesse próprio texto vai falar que são diversos tipos de dons que Deus distribui. Existe o que nós chamamos de uma multiforme graça. Porque existe um dom que é o grande ponto de idolatria de todos os crentes. Eu vou generalizar aqui. Porque existe aquele dom que o crente se torna um crente especial quando tem aquele dom. Da onde veio isso? Então quer dizer que na hora de distribuir os dons, Deus não te deu um dom de línguas, é porque ele te acha mais especial, ele te acha menos especial do que aquele que ele deu? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, Deus dá o dom para quem ele quiser, como ele quer, porque ele tem um plano específico. Amém? Esse é o primeiro ponto. Então, você primeiro, como cristão, tem que parar de ficar olhando e querendo o sucesso de alguém em alguma prática, olhar para dentro de você e se perguntar: o que em mim demonstra o tipo de dom que eu tenho? Vocês estão entendendo? Então é melhor a gente olhar para dentro da gente, como é que eu posso servir?
Como é que eu posso ser útil no reino? O que será que Deus me escolheu para fazer? Como é que eu descubro isso? Tentando fazer. Agora, todo mundo quer ser pregador, que revela e que fala em línguas. Aí o cara sobe, dá uma rajada de línguas, todo mundo se arrepia, e as pessoas idolatram isso. Primeira coisa que eu quero tirar da cabeça de vocês. Não é o teu esforço, não foi porque tu jejuou muito, não foi porque tu orou muito, não foi porque tu foi para um monte, não é porque tu é melhor do que ninguém. Dom não se define dessa forma. É Deus que decide. É independente de quem nós somos, é um dom gratuito. Olha que coisa interessante. É um dom gratuito. É um presente gratuito com uma salvação. Então, no momento que Deus te salva, o que ele faz? Esse dom gratuito, que é a salvação, ela vem com um presente junto, que é a capacidade de trabalhar no reino. Olha que coisa interessante. Quando Deus te salva, ele já coloca em você a capacidade de ser útil no reino. O que cabe a gente? Descobrir o que de fato é que Deus quer que a gente faça e seja útil. Amém? Amém. Deixa eu ler algumas coisinhas para vocês. Olha comigo aí, em 1 Coríntios ainda, eu quero ler outro texto com vocês aqui. Vocês podem abrir comigo fica no 12 ainda mesmo. Vamos ler o versículo 7. Acharam aí? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Agora você vai comigo lá para o versículo 18. Diz assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Vou ler de novo, ó. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Olha o que ele está falando. A igreja é um corpo. Tem perna, braço, mão, dedo. Quem foi que escolheu qual seria a função de cada pessoa? Vamos ler de novo aqui, ó. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo. Foi Deus que escolheu que lugar você seria útil. Até nas nossas funções, até nos nossos dons, a soberania de Deus está sobre isso. Você pode ir comigo lá para o 28, do mesmo capítulo. Você pode ler desde o 27 comigo, tá? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, e pontinho, pontinho, pontinho. Quem foi que estabeleceu? Deus. Deus é a resposta. Então, vou repetir para você. Não é mérito, não é porque você orou muito, não é porque você jejuou muito. Óbvio que alguém que ora muito, alguém que lê muito, vai se desenvolver e vai conseguir fazer de uma forma melhor, vai crescer no ofício ou no dom que faz. Amém? Mas não é mérito. Então, se você está me olhando e fala assim, pastor, eu não sei para que eu sirvo. Talvez você não saiba para que você serve, porque você fica desejando o dom de outra pessoa. Tu fica olhando para o teu ídolo de ouro e tu quer ter aquele jeito e aquela vida daquela pessoa e por isso tu nunca vai te encontrar. Isso é uma análise interna. Como a gente fala sobre o presbítero, as qualidades que o presbítero tem, quando a gente fala sobre um diácono, quando a gente fala sobre alguém que vai dar aula, você começa a perceber que a pessoa tem uma disposição, existe dentro dela uma capacidade. Às vezes é pouca,
Não está tão desenvolvida, mas tem. Então, o que a gente precisa entender? Deus entrega de forma soberana. A diversidade e os resultados vêm de Deus. Segundo ponto. Segunda palavrinha. Prepara a tua Bíblia. É uma palavra bem conhecida. Eu usava ela bastante no tempo que eu estava na igreja pentecostal. Que é a palavra pneumaticon, ou pneumaton, ou pneumática. Tá? Significa pneuma é espírito. Tem um sufixozinho que vai dar um sentido no plural. Refere-se a tudo que é do Espírito Santo, ou seja, um dom ou manifestação com origem, natureza e ação espiritual. Já falei para vocês, preste atenção, que o dom ele é entregue de forma soberana, amém? Não é porque você se esforçou muito, ele simplesmente decidiu, na tua conversão, te dar um dom específico. Amém? Agora, número 2, segunda concepção que você deve ter. O dom, ele é uma ação do Espírito Santo. Se você me perguntar assim, pastor, tá, é um dom gratuito que Deus dá pra gente como uma salvação. Mas quem é que entrega esse dom pra gente? É o Espírito Santo. É ele que faz existir ele dentro de você. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo, ele efetua a regeneração, e além de efetuar a regeneração, que é o novo nascimento, ele também te dá capacitação para um serviço. Capacitação para ser útil na igreja que você serve, nessa vida de comunhão cristã. Primeira coisa que a gente tem que entender a partir disso. Todo dom é espiritual. E aqui eu faço para vocês uma... Como é que se fala? Aqui eu vou defender o meu lado, porque eu estou envolvido nessa área de estudo desde os meus 16 anos. Desde os meus 16 anos que eu percebo esse menosprezo com o estudo, com as pessoas que me cercam. Eu vou generalizar, tá? Como se estudar fosse menos espiritual. Todas pararam, eu estou aqui como pastor. Eu vi muita gente passar, eu vi muita gente fazer muita coisa. Gente que o anjo sentava na cama. Gente que foi levado para o inferno, arrebatado para o céu. E eu estou aqui desde os 16 anos e hoje prego todo domingo. Porque achavam que estudar não era espiritual. Ensinar, ter misericórdia, ter alegria, administrar, é dom bíblico espiritual, sim. Não perde em nada para o milagre, para a revelação, para a cura. Todos são dons dados pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Isso é importantíssimo a gente ter na nossa consciência. Tá bom? É importantíssimo. Outra coisa interessante. Até o dom, para ser usado corretamente, precisa de alguém que tem um dom de ensino. Então, quando eu falar para vocês sobre a lista de dons, esses dons provêm de quem? Do Espírito. Nós não podemos colocar dons na prateleira de estimação da gente. Quer que eu dê um exemplo claro para vocês? Eu sempre percebi o dom em mim de ensinar, mas eu não tenho o dom de administrar. Eu não tenho. Eu preciso de outra pessoa aqui na frente para fazer isso, com esse dom. Porque senão eu não consigo fazer. E quando eu falo não consigo administrar, não é que eu não consigo administrar nada, não. É que eu posso até tentar fazer, mas nunca vai ser no mesmo nível do que eu estudar teologia. Vocês estão entendendo? A mesma coisa é o servir. A mesma coisa é o dom da alegria. A mesma coisa é o dom da misericórdia. Por exemplo, o dom da misericórdia é aquela pessoa que
ela realmente se compadece quando descobre a dor de outro. Só que não é comum. Ela vai se importar com quem mora na rua, ela vai se importar com as crianças, qualquer coisa que ela vê de fora do comum e que tá alguém sofrendo, ela não consegue ficar quieta até resolver. Essa pessoa vai ser aquela que vai incentivar os outros irmãos a ter um olhar que a gente não consegue ter. Isso também é um dom. E o da alegria? Que é aquela pessoa que onde chega o ambiente muda. Ajuda na comunhão, ajuda no compartilhar. Tem gente que não consegue. Tem gente que se depender dela para mudar o ambiente, acabou. Não existe mais existência no meio da igreja. Então, eu quero deixar claro para vocês, todos os dons são pneumáticos. Provém de quem? Do Espírito Santo. Para de idolatrar dom. Deus chamou cada um e ele distribui como quer. Um erro bíblico seríssimo é o de achar que todo crente verdadeiro precisa falar em línguas. E quantas pessoas têm dificuldades espirituais com isso? Não é de agora, tempo de Paulo teve que falar seriamente sobre isso. Vocês estão entendendo? Porque, de novo, eu vou repetir para vocês, tudo que é esotérico, tem essa aparência de esotérico, de místico, de paranormal e sobrenatural, a gente tem a tendência de querer. Por exemplo, eu estou pregando aqui, talvez o assunto possa parecer muito chato, mas se eu falasse de demônio agora, vocês estavam segurando na cadeira. Olhando, se eu contasse, olha, uma vez eu expulsei o demônio do fulano. A atenção de vocês, para mim, é ser incrivelmente estática. Sabe por quê? Porque a gente tenta decidir para esse lado místico, mais esotérico, sobrenatural. Eu vi esses dias um vídeo que falava assim, eu com 12 anos, aí, CD da Xuxa ao contrário, marca da Coca-Cola ao contrário. Eu ficava vendo essas coisas. Quem não via aqui, né? Cara, isso é um negócio que tu entra. Eu lembro que saiu de DVD dos Illuminati, cara. Eu gostava daquilo. Acho que o meu pai trouxe uma vez, não sei se foi minha mãe que tinha lá em casa, a gente assistiu. Eu gostava de ver aquilo, cara, sabe? Então, tudo que vai para esse lado, a gente quer. E aí começa a surgir a idolatria dos dons. Cada um vai ter um dom diferente. Amém? E de novo, eu estou pensando em dom. Para de pensar em milagre, cura, falar em língua. Não pense em nada. Só pensa na palavra dom. Tá bom? Para de pensar. Porque eu sei que na cabeça de vocês vai levar para 3 dons. Aí vocês estão, mas então pode fazer isso? E não pensa nisso agora. Eu só quero que você entenda 2 coisas até aqui. O dom, ele é um ato soberano de Deus. Deus entrega para quem ele quiser, como ele quer. Não é porque tu é melhor. Então, para de se vitimizar. Ai, Deus não me ama, porque olha como ele usa o fulano. Ai, meu Deus, para. Se você é um convertido do Senhor, você tem capacidade de servir no reino? Sim. Você precisa entender como é que você funciona com esse Espírito que habita em você, que é o Espírito Santo. Todos estão me entendendo? 2, ele é espiritual, ele é pneumático. Tá bom? Todo dom que provém do Espírito é espiritual. Seja ele de alegria, de misericórdia, de administração, ensino. Seja esses dons, eu estou citando porque eu sei que muita gente nem lê esses dons. De contribuir é espiritual, sim. Deixa eu ler alguns textos com vocês. Vocês podem abrir comigo em 1 Coríntios mesmo. Você vai lá para o capítulo 2. Capítulo 2, verso 7. Acharam?
Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderes dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, até que está bom. Segura aí. Primeiro ponto importante. Lembra que eu falei para vocês que o dom ele é espiritual? Correto? Quem não é espiritual não entende. É o que Paulo fala aqui. Nós falamos sobre o conhecimento de Cristo. Se aquele povo conhecesse espiritualmente o que estava acontecendo, ninguém tinha crucificado Cristo. Primeira coisa, esse dom é espiritual e ele só é discernido por quem é espiritual. E de novo, por favor, quando eu falar espiritual, para de pensar em coisas esotéricas e paranormais. Para! Significa que aquela pessoa que tem o Espírito de Deus, ela consegue entender para que serve esse dom. Vocês estão me entendendo? As coisas que vêm do alto só são entendidas por quem tem o Espírito de Deus. Quando eu estou pregando aqui, que eu falo que você nasceu de novo, que não é você que escolheu Deus, mas Ele que te habilitou a dizer sim, você pode sair daqui não acreditando, não entendendo nada. Mas por que você entendeu e acreditou? Porque o Espírito Santo habita em você. Quem é a pessoa espiritual? É a pessoa que, ao ter o Espírito Santo habitando nela, consegue entender esses mistérios bíblicos. Quando o autor bíblico está falando sobre mistérios ocultos, ele não está falando do mistério oculto que as pessoas no Pará acham que é oculto. Que Deus vai me revelar o profundo oculto escondido da vida da pessoa. Paulo nunca fez isso. O mistério oculto, profundo escondido é Cristo. É o ser de Cristo. Vocês estão entendendo a diferença? Porque senão a gente fica olhando, olha que Paulo falou, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Aí quando eu falo assim, a cada um é dada a manifestação, a mente já pula para uma outra realidade. Paulo não está com essa realidade na cabeça. Quando ele fala manifestação, por exemplo, em Coríntios 12, ele está falando sobre a forma que é visto isso. A forma que as pessoas conseguem enxergar alguém praticando esse dom. Se vocês estiverem comigo, por exemplo, lá em 2 Coríntios, como a gente leu agora, 7, ele fala ao contrário. Olha desde o 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. O que é o mistério que estava oculto? Jesus. Aí o cara fica lendo, olha, o mistério oculto, ele acha que é uma visão que ele teve, um sonho que só ele teve, porque ele é especial e ele jejuou. Sabe o que significa isso? É eu impor minha cultura ao texto bíblico. Então, eu estou com muito cuidado aqui, porque quando eu começo a falar mistério oculto, aí a cabeça começa a voar. Vocês estão entendendo? Aí, as heresias presas no coração de vocês, agora a igreja vai para frente. Agora a gente vai ser, sabe, mais espiritual, no sentido de achar que espiritual é coisas misteriosas e esotéricas acontecendo, e não é. Todo mistério oculto, escondido é o quê? É Cristo, que não era algo comum para as pessoas. É a salvação em Cristo. É a ira de Deus sobre a humanidade sendo retirada daqueles que creem em Cristo Jesus. Isso é novidade para as pessoas. Principalmente quando o evangelho se expande para fora de Israel. Então eu quero deixar bem claro para vocês. O dom, ele é pneumático. Ele é espiritual. E ele só é discernido por quem é espiritual. Só vai entender o dom de forma correta, a importância dele, quem tiver o Espírito de Deus, quem for regenerado. Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo? Olha a importância da regeneração. É o Espírito dentro de vocês, só que eu não estou falando de visões e sonhos.
Eu estou falando de compreensão. Quando eu estiver falando sobre essas coisas, espiritual, por favor, não deixe a mente de vocês ser levado a uma outra dimensão quando eu falar é espiritual algo. O que significa isso? Significa que pelo Espírito Santo habitar em você, ele te dá consciência e entendimento de certas coisas. Vocês estão me compreendendo? Amém? O dom espiritual é algo que só pode ser compreendido e exercido na esfera espiritual. Aí você pode falar, não, mas eu não sou espiritual. Claro que você é. Senão tu não é convertido. Todo ser que possui o Espírito de Deus e faz algo para Deus, ele é o quê? Então, os irmãos estão recebendo lá na porta alguém? Tu acha que isso é terreno? Tu acha que eles estariam aqui em pleno domingo, se não fosse uma obra transformadora do Espírito Santo e extremamente espiritual? Só Deus que faz alguém em pleno domingo ficar numa porta recebendo pessoas. Vocês estão me entendendo? Só Deus que faz alguém vir arrumar a igreja. Só Deus que faz alguém sair da sua casa no domingo e participar de um curso de membresia. Cansado a semana inteira do trabalho. Isso é espiritual. Isso não é carnal, isso não é terreno. Vocês estão entendendo? O espiritual, meus irmãos, ele faz parte da nossa existência, a essência da nossa vida. Se vocês ficarem achando que o espiritual é sempre algo extraordinário no sentido de paranormal, vocês vão se sentir frio toda hora. Que vocês vão querer ficar alcançando algo que vocês não vão conseguir. Aí acontecem umas coisas interessantes. A mente humana é um absurdo. A mente humana fantasia. Eu lembro que uma vez eu orei assim para Deus. Essa foi uma das orações mais ridículas que eu fiz na minha vida. Deus, abre meus olhos que eu quero ver o mundo espiritual. Eu quero ver demônio, eu quero ver a briga dos anjos com o demônio. Olha, que besteira, né? Deixa os demônios brigar com os anjos para lá, né? Pra quê? Pra quê, né? Ficar vendo guerra, né? Pra quê, né? Perder minha paz, a pessoa? Aí eu fiz essa oração, né? Deus escutou? Óbvio que não. Mas eu comecei a ver coisa. Hoje eu vou falar sério para vocês. Eu comecei a ficar impressionado. Então eu andava assim, aí eu estava no meu quarto, para mim tinha alguém me olhando na janela. Falei que os demônios estão me olhando ler Bíblia. Cara, eu comecei a ficar e depois passou. Porque eu achava que o espiritual era isso. O espiritual, ele é nossa vida em Cristo Jesus, com o Espírito Santo habitando a gente. Tem coisas que a gente não conhece? Tem. Mas as coisas que a gente não conhece, não é para conhecer agora. Vocês estão entendendo? Tem coisa que não é para conhecer agora. Tem coisa que não é para ver agora, meus irmãos. O que nós precisamos ver agora é algo que eu preguei para vocês ano passado. A esperança. A palavra bíblica para esperança é você ficar na ponta do pé olhando. Sabe quando está esperando alguém que nunca chega? Tu fica assim, não, agora vem naquele carro. Está chegando, sabe quando você fica nessa expectativa? É isso que a gente tem que enxergar agora. Olhar com os olhos fixos em Cristo, esperando a volta dele. Vocês estão me entendendo? Então, 2 pontos aqui. É espiritual, é soberano e é espiritual. Volta para 1 Coríntios 12. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, olha, o 7, por exemplo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Vocês leram aí? O dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo para o benefício e edificação da igreja. Tá?
Deus dá a gente, através do seu Espírito, uma manifestação. O que é a manifestação? Manifestação é ele se tornar visível. Vocês estão me enxergando aqui? Vocês estão vendo eu pregar? Sabe o que se chama isso? Manifestação do dom do Espírito. O que é isso, gente? Isso é espiritual. O que me faz entender que eu preciso estar aqui todo domingo? O que te faz vir todo domingo aqui? Vocês acham que isso é carnal? Isso é espiritual. O Espírito Santo está trazendo vocês a esse lugar através de um convencimento. Terceira. Antes disso, é importante eu deixar aqui uns erros que geralmente as pessoas cometem em relação a isso. O erro comum é: dom espiritual é só manifestação mística, ou línguas, profecias, etc. Correção bíblica. Todo dom vindo do Espírito é espiritual, incluindo ensino, serviço e liderança. Outro erro comum. Dom espiritual é emocional ou irracional. Você sabia que tem gente que acha que é isso? Que só tem dom quando tem emoção ou algo que não se pode explicar. Ele é irracional. Chorou, quebrantou, tocou na emoção, porque tem duas manifestações. Tem a do riso, já viram o dom da manifestação do riso? Tu sai rindo para a pessoa e tu toca, a pessoa se joga no chão rindo, você já viram? Quando a pessoa vê esse combo, alguém gargalhando, caindo no chão, fazendo algo que é extremamente irracional, a pessoa fala, isso é de Deus. É de Deus, porque é irracional e mexe com as emoções. Isso é um grande erro. Porque o Espírito Santo não se resume à emoção e à irracionalidade. Ele toca nossas emoções? Toca. Tem certas situações que nós não conseguimos compreender com a razão? Tem. Mas ele não é definido como alguém que só atua quando é por essa área. Isso é importante enfatizar. O dom espiritual abrange dons práticos e ordenados para edificação. Repete comigo. Os dons espirituais são conhecidos pela sua praticidade. Dom de verdade, ele é um dom que é para prática diária da igreja, para edificação diária da igreja. Amém? Então, sim, meus irmãos, liderança, administração, alegria, contribuir, ensinar, misericórdia, é um dom espiritual. Amém? Mais uma palavra. Então, já falei para vocês que é soberano, que ele é do Espírito Santo, ele é pneumático. Essa aqui é interessante agora, olha. Muito conhecida. Terceira palavra, diaconia. Da onde se deriva a palavra diácono. Lembra que eu falei para vocês na pregação de diácono? Que essa palavra pode ser usada para o ofício, mas também pode ser usado para a prática de um serviço. Existem vários textos bíblicos que mostram que o dom existe para o serviço. Vocês estão entendendo? Daí eu tiro uma definição interessante. Você está me olhando aqui agora. Está sentado nessa cadeira, esperando que alguém lhe agrade, que alguém se importe com você, que alguém te dê um presente, que alguém te dê atenção, que alguém sinta a tua dor, que alguém se alegre contigo. Você pode estar nesse exato momento sentado esperando isso. Vou te fazer uma pergunta. Por que tu não faz isso primeiro com alguém? Porque é você que tem que ter isso. Por que você não toma a iniciativa, já que você se importa tanto com isso? Moral da história. O dom é sempre uma diaconia. O dom é sempre um serviço para alguém. Repete comigo. Dom não diz a respeito sobre quem tem o dom.
é sobre o próximo. A moral é, Deus só te deu o dom por causa do teu amigo, não é por causa de você. Então, se você quer encontrar um propósito na sua vida, Deus, tu quer me usar por quê? Porque eu tenho meu ministério, porque o meu chamado, tu está pensando em ti, tu não vai encontrar nunca o dom. E isso eu sou um testemunho vivo disso, porque eu lembro que eu só comecei a estudar a Bíblia porque eu queria ajudar alguns amigos. E eu me encontrei nisso. Não foi porque eu queria, eu lembro que tinha alguns amigos meus que eu estava vendo que não estavam muito bem, e você começa a conversar, deixa eu ler aqui, eu nem lia. E eu me encontrei nisso. Então, o dom ele é encontrado na diaconia, no serviço. Quando eu olho, percebo que eu posso ajudar naquilo que está faltando, eu me encontro ali. E aí, isso aqui é muito difícil que eu vou falar para vocês, porque na prática, nós sentamos na cadeira de uma igreja porque a gente quer ser servido, e essa não é a moral cristã. Você senta na cadeira de uma igreja como membro para servir alguém, você pode estar no pior momento da tua vida, cara. É porque é no pior momento da nossa vida que a gente descobre que tipo de crente a gente é. Então, a quantidade de pessoas que saem frustradas de uma igreja porque queriam ser servidas é muito grande, mas nunca movimentaram um braço para servir alguém. Você já parou para pensar que o mesmo problema que você está passando, a pessoa pode estar passando pior? E por que ela teve que parar tudo para tratar do teu problema e tu não parou tudo para tratar do dela? Você já parou para pensar nessa lógica? Por que tu quer que ela lembre do teu problema, mas qual foi o dia que tu lembrou do problema dela? Sabe, se a gente não tiver cuidado, a gente acha que a religião é sobre a gente. Mas a religião cristã é sobre o quê? É sobre o próximo. O dom é uma diaconia. Dom é um serviço. Se você não quer servir pessoas, se você não quer gastar seu tempo com pessoas, o dom não faz sentido. Porque, por exemplo, eu vou falar um pouco do meu dom, né? Cada um pode falar daquele que tem. O meu dom de ensinar. São horas estudando. São dias desligados do mundo para tentar entender. Nossa, vocês não têm noção quantas vezes eu me ajoelhei diante de um assunto como esse. Com um temor gigantesco de... Sabe, vocês não têm noção. Quem estuda aqui sabe quanta treta teológica tem sobre esse assunto que eu estou pregando aqui agora. Vocês não têm noção o quanto é um assunto pesado. Então eu sei um pouco aqui do meu dom. Mas quem tem outros tipos de dons sabe da dificuldade que é. E tem aquele que até agora não descobriu nada, não sabe o que estou falando, só está esperando ser servido. E igreja, meus irmãos, se tu sentar aí para esperar ser servido, não vai dar certo. Porque a Bíblia fala o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos. O que os misericordiosos têm? Então, quando você começa a se importar com as pessoas, qual é a consequência disso? Vão se importar com você. Agora, para um cristão não funciona assim. Não, Jesus deixa se importar comigo, deixa lembrar comigo. Se fizer, eu faço. Então, vai embora para tua casa. Não vai funcionar. Eu vou ser o primeiro a esquecer de ti, que eu sou esquecido. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Cara, Deus vai cegar os olhos das pessoas para ti. Não vai dar certo. Porque, querendo ou não, meus irmãos, esse vínculo é o falar. Ainda tem gente que é mudo, né? Que é a pessoa que é mudo, que espera que os irmãos olhem nos olhos e percebam. Vai ter irmão que vai perceber? Vai. Vai ter irmão que tem até dom para isso, que é o dom de misericórdia, que você olha e fala assim, nossa, estou percebendo um irmão diferente. Tem gente que observa? Tem. Mas se no mesmo dia que tu está passando uma luta, o irmão também chegou atribulado, ele não vai conseguir ver. Quem está mais certo? Tu ou ele? Não tem mais certo, gente. Tem seres humanos. Vocês estão entendendo? Tem seres humanos que estão sofrendo. Então, várias vezes vocês chegaram aqui numa luta tremenda que eu não percebi. Várias vezes eu subi aqui com várias dores e vocês não perceberam. O que é que eu vou ter que fazer? Olha, ninguém está se importando comigo. Não, cara, a vida que segue. Somos seres humanos. Por isso que o dom é uma diaconia. O dom, ele é serviço. Repete comigo assim, o dom é serviço.
Então, meu irmão, se tu não está prestando serviço nenhum para ajudar ninguém, tu não está usando dom nenhum. Só está vivendo a tua vida como alguém no mundo viveria. Por isso que eu falo para vocês, se você tem um dom de ensino e você não está contribuindo em nada, não adianta, tu não tem moral para falar. Quem tu está ajudando? Alguém próximo? Quem é que você está ajudando? Você está contribuindo para a fé de alguém? Você está atazanando a fé? O que você está fazendo com o teu dom? Você está tirando proveito de alguém? Você está atrapalhando a vida de alguém? Sabe? Qual dom for, ele serve para quê? Para servir alguém. Vocês estão entendendo? Mas também pode acontecer uma coisa interessante. Pode ser que a pessoa esteja usando o dom para te servir e você não valorize também. Acontece muito com o ensino. A pessoa se mata estudando livro difícil, lendo do grego. Eu estava lá. Qual é a pronúncia certa? Eu, paraense, vou ler CH com chá. Chares. Aí vai procurar a pronúncia, né? Como é que fala? Chares, cares. Aí você fica falando em casa sozinho. Pô. Vai ter gente que não vai se importar com isso. Então, às vezes, você está servindo o teu irmão com um dom e tem aquele irmão que isso é um egoísmo, ele não está nem aí. Se a pessoa recebeu você com um sorriso ali, dane-se. Para você não é espiritual aquilo, para você o café que você está tomando ali não é espiritual, não é espiritual. Vocês estão entendendo? Mas é espiritual aquilo ali, porque dom é o quê? Diaconia. Aí você vai dizer que eu tenho mais Deus do que a pessoa que fez café? Óbvio que não. Você vai dizer que o cara que pregou tem mais Deus do que quem recebeu os irmãos? Óbvio que não. Mas sabe qual é o problema? Que vocês idolatram, vocês se acham assim. Eu queria ser um homem de Deus, igual o pastor ter a vida do pastor. Não queira ter minha vida. Queira ter a sua vida. Então o seu dom é importante. Ele é útil. Olha bem para mim, irmão. Todo ser humano passa dificuldade. Não tem vida perfeita. É melhor tirar esse negócio de olhar para a grama do vizinho e achar mais verde. Não existe isso aí. Todo mundo passa dificuldade. Não tem vida. No que tu tá bem, o outro tá ruim. No que o outro, sabe, tá ruim, tu tá bem. Então, tipo assim, não tem, cara. Por isso que eu falo para vocês, diaconia é serviço. O dom é diaconia. O dom é serviço. O dom serve para isso, para que eu seja útil no reino de Deus. Para que ele seja visto e manifestado. Você pode abrir, você está aberto em 1 Coríntios 12, né? Olha o versículo 5. Diz assim, há diferentes tipos de ministérios. Olha o que ele fala, a palavra ministérios é diaconia. Então ele está falando assim, há diferentes tipos de diaconia, há diferentes formas de serviço. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo, quem efetua tudo em todos. Então, o irmão que serviu fazendo café, que recebeu ali, o irmão que prega aqui, alguém que arrumou a igreja, o irmão que está ajudando na filmagem, é o mesmo Deus, que efetua tudo em todos. Então, às vezes, a tua mania de grandeza possa ser que Deus não te escolheu para estar em lugares que às vezes é mais visto. Por exemplo, aqui em cima é mais visto, né? Você fica aqui em cima e você acaba sendo o centro das atenções, né? em algum momento. Mas pode ser que não seja para você isso aqui. Pode ser que você ensine nos bastidores. Ou pode ser que você esteja aqui. Pode ser que você esteja ali. Pode ser que você esteja ali. Vocês estão entendendo? E não importa, tem que amar todos. Qual dom Deus escolheu para eu servir? Eu tenho que amar, eu tenho que gostar dele, amém? E parar de idolatrar 3, 4, 5 ali, que eu acho que é o meu lugar de direção. Quero ser igual aquele. Às vezes a gente admira um dom, não pelo dom, é pelo fulano. Fulano ali, olha, queria ser assim, desse jeito. Última palavra. Deixa eu ver se é a última mesmo. Não, tem mais duas, né? Essa outra palavra aqui, meus irmãos,
Ela é a palavra energema. Energema, assim que se fala, tá? Se a gente fosse ler em português do Pará, ficaria energema, tá? O que significa essa palavra? Várias palavras, quando se usa dom na Bíblia, em grego é essa palavrinha, que significa operação ou manifestação. Então, eu já falei para vocês o seguinte, todo dom é soberano, vem de Deus. 2, todo dom é pneumático, vem do Espírito Santo. 3, todo dom é um serviço. Agora eu falo 4, todo dom tem que ser visto. Repete comigo, todo dom tem que ser visto. Ah, eu tenho o dom, está usando como? Não estou usando, então você não está cumprindo o papel do dom na tua vida. O dom é para ser visto. Quando eu ensino, eu sou visto. Quando alguém serve, isso é visto. O dom, ele é visível. Ele precisa ser praticado e ser visto pela igreja. Visto pelos irmãos. Por quê? Porque é quando você deixa as pessoas enxergarem o teu dom, outras pessoas que não têm o dom se despertam para o dom que tem. Quanto mais covardes eu tenho dentro de uma igreja, mais difícil fica. Quanto mais pessoas covardes dentro de uma igreja, que diz que tem um dom, mas não usa, eu atrapalho a próxima geração que precisa conhecer aquele dom na prática, mas não tem gente para mostrar o dom. Vocês estão me entendendo? Foi muito complexo. Então, às vezes, tem um irmão que está em dúvida no dom dele, mas ele vê o irmão fazendo e fala assim, é isso. Eu gosto de fazer isso. Vocês estão entendendo? Então, eu me sinto bem aqui. Porque ele teve contato com alguém que entendeu que o dom, ele precisa ser visto. Quero ler alguns textos com vocês aqui, para a gente finalizando. Essa palavra significa energia, ação, atividade. Refere-se à atividade visível, à operação ou manifestação do dom no corpo. É a palavra que nós encontramos em 1 Coríntios 12, 6, por exemplo. Olha lá comigo. Versículo 6. Há diferentes formas de atuar. A palavra atuação. Olha como um texto desse é tão rico, né? Que as pessoas só pulam logo para a parte do dom. Esse texto aqui do Coríntios 12 é bastante treta. Esse o 14. Atuação é essa palavra, então geralmente o dom está atrelado à palavra diaconia, ou ele está atrelado à palavra atuação, manifestação, que significa o dom ele precisa ser algo visível, algo praticado, algo visto. O versículo, por exemplo, 12, vai lá para 2 Coríntios agora, lá no capítulo 12, verso 12. Sai de primeiro aí. Olha as marcas de um apóstolo. Versículo 12, capítulo 12, verso 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Olha para mim, de novo aqui a palavra demonstrado, é a mesma palavrinha em grego. Repete comigo, o dom precisa ser demonstrado. Ele precisa ser usado. Você precisa colocar em prática. Você precisa encontrar uma forma de ser útil no reino de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque senão você chega na igreja, você vai esperar as pessoas fazerem tudo por você, você vai usar todo mundo, para depois você falar assim, se os outros forem como eu quero, então eu faço. Isso não é um pensamento cristão, é um pensamento demoníaco. Um cristão genuíno, ele não espera ninguém fazer nada para ele. Ele vai fazer, e mesmo assim pode ser que ele nem receba retribuição, e amém. Ele continua fazendo. Se eu fosse esperar a retribuição de tudo que eu estudei para ensinar, e falar assim, só vou ensinar se as pessoas me derem atenção, só vou ensinar se as pessoas aprenderem, eu tinha parado. Porque desde o momento que eu comecei a ensinar com 16 anos, várias vezes a gente marcava oração de manhã, ninguém ia, e eu passava a madrugada estudando, voltava para casa feliz.
Várias vezes, esperava 50, tinha só uma, tinha só duas. Eu já fiz orações de manhã que estava eu e o Rodrigo, eu com 17 anos. Rodrigo já, não sei qual a idade que o Rodrigo tinha nessa época, mas eu tinha 17. Teve vezes que estava eu e o Rodrigo. Por exemplo, eu não sei se o Rodrigo lembra, mas essa música que eu canto aqui, Me Desconstruo, né? Todo dia. O primeiro que viu essa música foi ele. Talvez ele não lembre. Foi numa oração de 6 horas da manhã, eu com meu coração incendiado por Romanos, falei, fiz uma música, eu doido para chegar de manhã para apresentar para meus amigos, eram 20 que eu estava esperando, apareceu o Rodrigo. Ele escutou a primeira vez a música. Vocês não sabem, quando eu preguei a primeira vez Romanos, eu não tinha onde pregar em série Romanos na época, na igreja que eu fazia parte, porque eu não pregava assim diariamente, todo domingo, eu não tinha essa liberdade. Então eu tinha que fazer reuniões para que eu pudesse pregar. Então eu decidi pregar Romanos versículo por versículo. Aí eu juntei uns amigos de manhã, peguei a chave da igreja na época para ensinar de manhã, né? Aí todo mundo falava, vamos, mas na hora de aparecer 6 da manhã, né? Que era o único horário disponível que tinha na igreja. Aí de 6 da manhã para aparecer era difícil. Então tinha uma vez ou outra que dava todo mundo, outras vezes vinha só o Rodrigo, outras vezes não vinha ninguém. Mas, por exemplo, uma coisa curiosa, tem que praticar. Não porque alguém está te dando feedback, por Cristo. Vocês estão entendendo? Não é pelo feedback das pessoas, não é se as pessoas chamarem de volta. Eu não vou fazer só se as pessoas fizerem para mim. Não existe isso, gente. Isso é um pensamento demoníaco que fica na tua cabeça, querendo sempre esperar do outro algo. E o cristianismo não é assim. Cristo esperou por você? Deus esperou você pedir perdão? O que ele fez? Ele foi lá e se entregou. Vocês estão entendendo? Não foi porque tu fez alguma coisa para ele, não foi porque tu deu um presente, ele simplesmente foi lá e fez. Essa é a genética cristã. Eu vou lá e faço. Não é porque alguém me reconheceu, porque alguém me deu presente. Eu faço porque Cristo me salvou. Vocês estão entendendo? Amém. A última palavra também é pouco usada. Só tirar alguns erros comuns da última aqui, tá? Erro comum, avaliar o dom apenas pelo resultado. Tá? Então, cuidado com isso. O dom é dado para servir. Resultados são obras de Deus. Então, nosso papel é botar ele em prática. Mas não deu o resultado que eu queria. As pessoas não retribuíram. Dom não é feito para se condicionar a resultado. 2, supervalorizar manifestações externas. Nem toda manifestação visível é sinal de dom verdadeiro. Haga uma coisa interessante para que vocês também não cometam um erro. Cuidado que no meio de aparentar o dom, pode ter gente que está só fingindo. Vocês estão entendendo? Então, quem aparenta muito não significa que tem muito Deus. Então, vocês podem agora falar, é para servir, começar a servir, não ter uma vida com Deus. Então, tem que ter um cuidado. Por quê? Porque, então, eu estou falando assim, por isso que as outras igrejas, as pessoas mostram o seu dom mesmo, elas curam, elas fazem um monte de coisa, e aqui a gente fica só estudando. Cuidado para você também não ir para esse extremo. Tá entendendo? Nem todo mundo que mostra o seu dom é alguém que tem Deus. Como é que você mostra o seu dom de forma verdadeira? Tem um teste simples. Sem holofote. Cara, hoje eu fico vendo os caras filmando. Pega o cadeirante, filma o cadeirante. A pessoa tá chorando, vem aqui na frente chorando, a câmera tá na cara da pessoa chorando. Teve uma agora, eu perdi meu marido porque ele me traiu 3 vezes. Filmado. Isso dá um marketing, né? Sabe como é que você usa o dom? Às vezes você ensina o teu irmão, ninguém está vendo que você está ensinando ele. Você tem a misericórdia, ninguém está vendo que você teve. Vocês estão entendendo? Você trouxe alegria para o teu irmão, ninguém está vendo. Então isso é muito, muito importante. A última para finalizar aqui é a palavra domas. Doma, sem S. Doma, D-O-M-A. Doma. Ela aparece 2 vezes apenas em um único texto. É um dom aonde está relacionado com Deus. Olha que coisa interessante. A gente vai ler o texto aqui. Essa palavra ela foi usada 2 vezes em um texto bíblico para dizer que Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou.
Quando ele ressuscitou para nos dar a salvação, ele deu dons aos homens, para que esses homens pudessem ser presentes para a sua igreja local. Isso aqui é muito legal. Repete comigo assim: todo irmão que tem um dom, ele é um presente para a igreja local. Vocês estão entendendo? Olha que coisa bonita, né? Então, quando Deus levanta um presbítero, isso é o que para a igreja local? Um presente. Quando Deus levanta um diácono, isso é o que para a igreja local? Quando Deus levanta alguém com dor de misericórdia, isso é o que para a igreja local? De novo, não tem a ver com você. Você parece loja. O aniversário é nosso, mas quem ganha presente é você. Já viu aqueles comerciais de loja? Isso é o dom. Vocês estão entendendo? Você recebe o dom, mas quem ganha o presente é quem? É a tua igreja local. Vocês estão entendendo? É a igreja local. Vamos ler o texto aqui comigo? Você vai com Efésios 4:11. Lembrando que após acabar nossa série, nós estamos entrando no livro de Efésios, né? Na Epístola de Efésios. Vamos ler aqui comigo desde o 7, tá bom, Amélia, para você entender. Diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Essa palavra que está dons aqui é doma. Tá? Que significa? Ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns. Aí ele começa. Qual o sentido do texto? Deus, ele deu um dom, e esse dom é um presente. Só que esse presente é usado para quem? Para pessoas. Então, vamos recapitular aqui. O dom é algo dado de forma soberana. Não é porque você é bonzinho e orou muito. Deus, na tua conversão, ele te dá um dom. Amém? Todos vocês têm. Correto? 2, o dom sempre é do Espírito Santo, é sempre pneumático. Não é só esses que estão nos holofotes ali pentecostais. Todos os dons são pneumáticos, vindo do Espírito Santo, e são espirituais. Tá? 3, todo dom é diaconia, ele é serviço. Correto? Ele é serviço. Então, se você não gosta de servir, não adianta. Todo dom, ele é presente para a igreja. Vocês estão entendendo a concepção? Eu não sei se vocês tinham essa concepção de dom, ou se vocês pensavam muito, meu dom, eu ser usado. Então, nós falamos sobre o carisma, sobre a pneumaton, sobre a diaconia. Esqueci um. Todo dom tem que ser visto, né? São 5, então vamos recapitular aqui. Todo dom é uma graça soberana de Deus. Todo dom é do Espírito Santo, é espiritual. Todo dom é serviço. Todo dom tem que ser visível. Todo dom tem que ser um presente para a igreja local. Isso é dom. Amém? É essa concepção que o fronesiano tem que ter de dons. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu quero encerrar com um texto belíssimo aqui para vocês. A partir disso, nós temos 2 pontos que finalizam tudo aqui. A resposta para a pergunta, que olha para mim. Se dom é isso, se esse é o conceito de dom, é um presente soberano de Deus, espiritual, que deve estar relacionado ao serviço, deve ser visível e deve ser um presente para a comunidade. Eu respondo a pergunta para vocês então. Para que servem os dons na igreja?
ele serve para duas coisas: edificação do corpo de Cristo. Segundo, serviço e amor ao próximo. Olha que texto lindo que eu quero ler para vocês. Preste atenção. Os dons não são para exaltação pessoal, nem para status, mas para que o corpo todo seja fortalecido e cresça em unidade e maturidade. Também vemos em Efésios que os dons não são dados para nos maravilharmos com as nossas habilidades, ou cobiçarmos a habilidade de outros. Nem são dados para experimentarmos satisfação e realização em nossa vida. E ainda, os dons não são dados para percebermos nosso próprio potencial. Os dons são dados para prepararmos e fortalecermos outros cristãos. E, portanto, os dons são centrados no outro e não em nós mesmos. Deus nos deu dons não para nos dividir, mas para nos unir. Conforme exercemos os nossos dons, demonstramos que nos importamos com o que está acontecendo na vida do outro. Amém? Então, o meu motivo de estar aqui pregando é porque eu me importo com o que acontece na tua vida. Amém? Senão eu não gastaria horas estudando. Só que você talvez não perceba. Porque tudo que eu prego entra por um ouvido e sai pelo outro. Depois você vai querer minha atenção de algo que talvez eu já tenha ensinado para você. Mas isso pode acontecer comigo, como pode acontecer com algum irmão. Talvez você está querendo que o fulano te note, te perceba, mas alguém te recebeu com um sorriso maravilhoso ali na porta. Sabe o que você faz? Não. Ninguém me nota, Senhor, ninguém me trata bem, você foi tratado com um sorriso. Na hora, algum irmão te deu um abraço. O irmão preparou um café para você. Sabe essas coisas? Cuidaram do teu filho lá dentro. Vocês estão entendendo isso? O dom é para o outro. A pergunta que eu vou te fazer é hoje: o que você está fazendo para o outro? Hein? O que você está fazendo para o outro? Vocês estão me olhando aqui. Se você ficar esperando que o outro faça alguma coisa para você ser de Deus, você corre o sério risco de não ter entendido o Evangelho e não ser um convertido no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado por estarmos aqui juntos. Que de fato a nossa concepção sobre dom seja que é um ato soberano. Obrigado por nos dar isso, porque o Senhor não olhou o nosso mérito, mas o Senhor já nos capacitou com algo para que a gente seja útil no reino. Obrigado. Obrigado por nos mostrar que espiritualidade não é coisa esotérica e irracional. A espiritualidade já é nossa vida, é o nosso viver. Tudo que nós colocamos a mão para fazer é espiritual, porque provém do Espírito que nos guia. Senhor, que de fato esse dom seja uma diaconia. Que de fato a gente entenda a importância do serviço. Que a gente não fique preso no nosso mundinho, achando que tem que ter o dom para a nossa glória. Que de fato nossos dons sejam usados para serem visíveis na vida do outro. Que o outro possa ver o nosso dom sendo colocado em prática em prol dele. Que de fato o nosso dom, Senhor, seja de fato tudo isso que nós pedimos aqui agora. Que de fato a gente possa usar o nosso dom como um presente para a nossa igreja local. Esse é o conceito de dom aqui na nossa igreja, Senhor, que o Senhor nos ajudou a construir. Um presente soberano, espiritual, de serviço visível, aonde, ao fazer isso, nós entregamos um presente para a nossa igreja local da nossa parte. Que a gente possa presentear muito a nossa igreja local, sem ter medo, sem se acovardar, sem ficar deixando para depois, e que a gente tenha coragem para isso. Para de fato entender que apesar de nós sermos pecadores, na nossa conversão o Senhor nos deu um presente. Obrigado, Senhor, obrigado por essa primeira mensagem, que de fato todo o interesse na vida própria nossa caia por terra, e
que a gente pare de querer ser servido e entenda que a gente foi trago para o reino para servir. Porque o que nós precisávamos ser servido, Cristo já nos serviu e isso nos satisfaz. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa levar todos guardados e protegidos. Em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Aplauda o Senhor com alegria.